Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu quero falar sobre algo que enche meu coração, que toca muito sobre essa palavra na Bíblia que fala sobre os ministérios e sobre os dons do Espírito Santo. Então, eu acho que todo mundo que vai à igreja, que já foi, acho que você já deve ter ouvido sobre que Deus nos chama para fazer alguma coisa, que Deus tem um ministério pra gente. E eu não sei como tá sendo com você, se você já sabe qual é o seu dom, qual é o seu ministério, o que Deus está te chamando para fazer o quê. Mas comigo eu tinha muita dúvida. E aos poucos, agora, Deus está me mostrando, Deus está me revelando. E não é somente pra mim, sabe? Porque já profetizaram na minha vida coisas maravilhosas e isso ajuda no meu coração, ajuda também na parte do que Deus quer para minha vida, para eu não ficar perdida sobre quem eu sou no corpo de Cristo, o que Deus me chama também para fazer, para eu não ficar perdida na vida sobre o que eu devo fazer. E a profecia que me deram não foi exatamente de trabalho e tudo, e no momento certo, eu já cheguei também num vídeo a falar sobre isso, sobre essa profecia, se você quiser, você procura, mas a mensagem de hoje eu quero falar sobre a Bíblia, sabe? Porque nos tempos de hoje a gente tem cada vez mais estar perto de Deus, porque se a gente não fica perto de Deus, acaba que muitas coisas do mundo acabam nos levando para longe de Deus. E essa palavra eu quero para edificar a mim, a vocês e também para nos dar motivação para a gente buscar cada vez mais a Deus, sabe? E onde vai estar nessa palavra falando dos ministérios e dos dons está em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, vai falar sobre os dons, e sobre os ministérios vai estar em Efésios 4, do 11 ao 3. E eu vou deixar aqui embaixo para vocês também estarem procurando melhor sobre essas passagens. Então, vai falar no geral, na Bíblia, sobre isso, sobre os ministérios e os dons. Os ministérios são 5, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Interessante que assim, na minha Bíblia em português tá diferente a ordem. Então eu tô falando pra vocês essa ordem que tá na Bíblia em inglês, sabe? Que eu achei super interessante, porque não tava igual a ordem da Bíblia brasileira, sabe? Porque às vezes a gente desvaloriza quem é evangelista. Evangelista, se vocês não sabem, é pra fora, sabe, gente? Pra pregar, é pra chamar quem ainda não conhece sobre Jesus, é pra dar uma palavra. E falou aqui também uma explicação que eu encontrei em espanhol, dizendo que ele proclama as boas novas de Cristo, sabe? Sobre a salvação, sobre a redenção do pecado, sobre o perdão, sabe? Redenção é sobre o perdão do pecado, que muita gente ainda não sabe sobre isso, sabe? Que não entende que sim, somos pecadores, mas Jesus apaga nosso pecado, sabe? Muita gente ainda olha para o cristão pensando, são santos, eles pensam que são santos, e não é assim, todos estão destituídos da glória de Deus, mas precisamos, sabe? Todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus para nos salvar, para nos limpar, para nos santificar. Sem Jesus a gente não consegue ir para o céu. E nem esperava que ia falar isso, mas glória a Deus. Então, a gente tem que saber mais dessas verdades, a gente tem que colocar essas verdades em nosso coração, porque muita coisa eu escuto que me deixa, sabe, que até a mim me deixa assim confusa, meu Deus,
sobre coisas de Deus, mas Deus vai lá e me mostra na palavra que não, minha filha, é assim, assim, assado, sabe? E sobre os ministérios e os dons, sabe? Se você ainda não ouviu de alguém, de algum profeta, ou se Deus ainda não falou para você, tenha fé, porque Ele vai falar. O que mais Deus quer revelar pra gente sobre os nossos dons, o nosso ministério, sabe? E interessante é que tudo Deus faz no tempo certo. E como eu comecei já falando sobre como é o ministério de evangelista, eu vou falar então dos outros, certo, gente? Tem o mestre é algo voltado para o ensino, como eu tô aqui agora falando para vocês, né, explicando sobre os ministérios, que eu comecei a falando do evangelista. O mestre, ele vai fazer isso, ele vai ensinar a palavra de Deus, ele vai ter fome e sede pela palavra de Deus e querer mais e mais do conhecimento de Deus e vai querer passar isso para as pessoas, sabe, gente? E aqui na Bíblia em inglês estava teacher, e teacher é professor. Então, maestro é como se fosse um professor da palavra de Deus. E ele vai voltado para pro ensino, sabe? Da palavra. E interessante que Deus tem me tocado muito que eu serei professora dos meus filhos, sabe? Quanto à palavra que, claro, eu vou levar para a igreja, eles vão ouvir o pastor, eles vão estar adorando a Deus, a gente vai estar indo na igreja, mas quando voltar para casa, sabe? Quem vai dar continuação sou eu, sabe? Para os meus filhos. É isso que Deus tem me tocado. E o mais interessante é que, mesmo que eu ainda não sou mãe, Deus quer me preparar para isso, sabe? Para eu estar pronta para ensinar meus filhos a palavra de Deus. E isso para mim é maravilhoso, porque eu não sei o que Deus está reservando para os meus filhos, eu não sei os dons, os ministérios dos meus filhos, mas Deus vai dar para eles, o Espírito Santo vai ativar isso nos meus filhos. E eu quero muito também saber, sabe? Já fico curiosa, assim, sobre quais são os dons e os ministérios que meus filhos vão receber de Deus, sabe? Então, continuando, né, dos ministérios, tem um apóstolo que eu achei interessante, que eu não sabia disso, que fala que ele é enviado e também ele é mensageiro, sabe? Porque antes eu pensava assim, apóstolo é só para ele levantar a igreja, ele construir uma igreja e tchau. Eu pensava isso, ou então ou ficar na administração da igreja no todo. Eu pensava isso do apóstolo, mas hoje eu estava lendo e veio um conhecimento a mais sobre o que é ser apóstolo. Ele também é enviado e mensageiro de Deus. E tem o profeta, que ele é porta-voz de Deus, ele escuta a voz de Deus, né? Ele também tem o chamado dele, é algo assim de ouvir mesmo a voz, e se não ouve, ele pelo menos ele sente assim, Deus está falando isso comigo, fala no coração também, se não for audível, sabe? E tem o pastor, eu deixei por último, mas o pastor, assim, o que eu vejo é que tem muitos pastores, muitas pessoas estão sendo usadas e estão se levantando como pastor, né? Então, eu vejo que muita gente já assim, é aquele que prega na igreja, aquela imagem, né, que tem do pastor, aquele que vai falar da palavra, mas também tem algo que eu não sei se você sabe, do pastor, ele também é chamado para cuidar dos filhos de Deus. Não somente para estar lá pregando e tudo, mas ele tem um trabalho a mais, né? Para ele acompanha também a igreja, ele faz um acompanhamento de também pode ser conselheiro, né? Para as pessoas, para a igreja. E ele também acompanha a igreja para isso. Ele tem essa responsabilidade de levar o corpo de Cristo a ser santificada, a ser abençoada, a falar o que Deus quer que ele fale, o que ele faça, e ele trata a igreja como se fosse Cristo ali tratando, sabe? A igreja, o pastor tem uma responsabilidade muito grande.
Porque se eu estava lendo a Bíblia e encontrei dizendo assim que Jesus estava falando, eu sou o bom pastor. Jesus fala na Bíblia. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o trabalho do pastor é um trabalho assim que pode ser bênção e pode ser um peso, mas por isso que a igreja, o corpo de Cristo, tem que ajudar o pastor em oração, tem que ajudá-lo com motivação, sabe? Tratando o pastor bem e tudo. Porque não é um trabalho assim fácil, mas Deus o ajuda. Deus ajuda o pastor, sabe? E nós, como corpo de Cristo, a gente tem que ter isso no nosso coração de ajudar os nossos pastores, sabe? Em oração, em ânimo, se possível, tratá-lo bem, esse é o aniversário dele, dar um presente, sabe? Algo assim. E vê-lo como, assim, um membro mesmo da nossa família, sabe? O pastor. Porque não é fácil. Eu vejo assim, não é um trabalho fácil, não é fácil lidar com pessoas, imagine com várias pessoas, e ainda sendo referência o pastor de um homem de Deus, não é? Então, com certeza ele vai ter muitas provas espirituais, físicas, sabe? E até com as pessoas da igreja, o pastor tem, mas se esse é o chamado da pessoa, se Deus chama um homem ou mulher para ser pastor ou pastora, gente, eu só falo para vocês isso. Então, cumpra seu papel. Se é isso que Deus te chama para isso, claro que o que eu tenho ouvido, né, sobre a questão de ser pastor ou pastora, tem pastor que tem pregado falando que a mulher não pode ser pastora. E eu vejo muitas pastoras aí se levantando, se erguendo. Então, o que é ou não é de Deus, eu vejo, minha visão é que Deus levanta sim a mulher, sabe, para ser pastora, mas a gente tem que, o que eu vejo assim, que a gente tem que ter cuidado com nós mesmos, é o que Deus quer, sabe, qual é a vontade de Deus, porque se Deus chama uma mulher para ser pastora, e pastor aí tá falando que mulher não pode pregar e tudo, então ele não tá sendo usado por Deus, sinto muito falar isso, mas é isso, a gente tem que buscar a vontade de Deus. O que eu mais quero é saber exatamente o que Deus quer pra minha vida, sabe? Não o que eu penso, o que eu quero e tal. Eu tenho orado sobre essas coisas, eu já tenho orado pra Deus falando, Deus, em meu coração tá tal ministério, mas é isso mesmo? Senhor, é isso mesmo que você quer pra minha vida? Porque eu falando de algo pessoal meu, sabe? O que Deus tá falando comigo até então é que Ele tá me levando, me preparando para ser professora dos meus filhos, sabe? Eu ainda não sei qual é o meu ministério, ainda não sei o que o Espírito Santo quer me ativar para fazer na igreja e tudo, mas essa vontade ainda tem no meu coração e eu quero estimular vocês também para não perder essa vontade de saber o que Deus quer para sua vida. Qual é a vontade de Deus, sabe? E procurar isso e orar e continuar pedindo a Deus. Às vezes eu peço a Deus falando, e eu pedi antes e Deus me abençoou. Era sobre o dom. Senhor, qual é o meu dom, qual é o meu dom e tal. Então, Ele me revelou em sonho qual era o meu dom e depois uma pessoa também foi usada e profetizou na minha vida. Então, é isso que eu vejo, que não devemos perder a fé, sabe? Porque Deus vai falar no momento certo, Deus vai mostrar, Deus vai usar alguém no momento certo, na hora certa. Graças a Deus tem se levantado no Brasil, que eu tenho visto profetas, porque antes mesmo eu falava assim, Senhor, onde é que estão esses profetas? Eu ficava, meu Deus, misericórdia, né? Mas quando eu ia para as igrejas evangélicas, eu via muito pastor, né? Mas eu ficava chateada, eu falava, meu Deus, cadê os profetas, sabe? Cadê os profetas nessa igreja? E eu cheguei aí em 5 igrejas, mais ou menos, na minha cidade, evangélicas, e eu ficava assim, eu voltava para casa chateada e me falava para Deus sobre isso, sabe?
porque eu queria tanto, sabe, que profetizasse em minha vida. E foi assim, foi um momento da minha vida assim que só Deus mesmo sabe. Sobre esses sentimentos, hoje, pensando antes, eu me arrependo sobre isso, porque o Espírito Santo está agindo no Brasil, o Espírito Santo está agindo nos Estados Unidos. E eu estou super alegre sobre isso, sabe? Aí o Espírito Santo também está agindo na América Latina, sabe? Nos países que falam espanhol. E é isso que devemos confiar, primeiramente, no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos usar. E como esse vídeo já tá, eu tô vendo aqui, passando dos 15 minutos, eu vou deixar para outro vídeo falar sobre os dons do Espírito Santo. E é bom também que eu quero estudar um pouco mais para falar especificamente de cada dom, sabe? Mas eu estou super alegre por isso, por estar falando sobre isso. É algo, gente, que enche meu coração de alegria, sabe? Falar sobre essas coisas. Eu cheguei a estudar um pouco sobre psicologia, né? Falar da personalidade das pessoas e tudo. Mas a Bíblia também fala dessas coisas, fala sobre que somos únicos, sabe? E que cada pessoa tem algo que Deus quer que nós venhamos a fazer. E sobre os ministérios que eu falei aqui para vocês, a gente vê que o corpo de Cristo, ele tem vários membros, então cada pessoa é chamada para ser um membro, sabe? E a gente tem que saber, a gente tem que mesmo saber quem nós somos no corpo de Cristo, quem nós somos em nossa casa, quem nós somos em nosso trabalho e o que Deus nos chama para trabalhar, sabe? Porque a melhor coisa que pode acontecer em nossas vidas é a gente estar no lugar certo, na igreja certa, sendo ativado pelo Espírito Santo, no dom certo e no ministério certo, sabe? Porque isso sim vai gerar frutos. E Deus não é Deus de confusão. E Ele sim revela qual é o nosso dom, qual é o nosso ministério. Então, no momento, eu não sei qual é o meu ministério. Mas eu já falei aqui para vocês que o que Deus está me chamando é para ser professora, né, mestre dos meus filhos, ensinar a palavra de Deus para os meus filhos. E qualquer coisa, se conforme for o tempo também, eu creio que Deus vai revelar no momento certo e na hora certa qual é o ministério do meu esposo, qual é o meu ministério para a igreja, sabe? Mas eu já estou feliz com isso, que Deus revelou qual é o meu ministério sobre os meus filhos, sabe? Porque Deus pode também te chamar para ser profeta dos seus filhos, sabe? Pode chamar para ser profeta na sua igreja, independente de ser mulher ou homem, sabe? Mas a melhor coisa é você ter certeza, convicção de que é isso que Deus tem para sua vida, sabe? E é isso que eu tô assim estimulando vocês e também querendo me estimular e estimular meu esposo que me vê, que ele mesmo fala para mim que é o fã número 1. Ele fala isso pra mim, que ele é o fã número 1, que ele sempre tá vendo todos os meus vídeos, que ele tá dando like. Então, eu tenho que falar aqui dele, né, que eu tenho vontade de... E sempre, hoje mesmo, eu já estou pedindo a Deus isso, de estar sempre orando pelo meu esposo, estar orando pelos meus filhos, orando pelos meus pais, pelo meu irmão, que eu tenho um irmão também, gente. Então, é isso que tem surgido em meu coração e eu tenho pedido a Deus, sabe? Pra sempre, todos os dias, estar orando por ele, sabe? Que eu vejo assim que às vezes a gente quer ser algo grande, ou a gente espera assim, ou ser, mesmo que queira ser algo pequeno dentro da igreja, mas Deus já tem um chamado pra gente dentro da nossa casa, sabe? Então é isso que eu espero que vocês saibam qual é o seu chamado dentro de sua casa, dentro da igreja, fora também em seu trabalho, porque Deus,
está se movendo, o Espírito Santo está se movendo, sabe, gente? Para edificar a nossa casa, para edificar a igreja, para edificar o corpo de Cristo, sabe? Então, tenha fé sobre isso. Mesmo que não aconteceu ainda, vai acontecer a manifestação do Espírito Santo, sabe? Eu já fui para várias igrejas que, assim, eu vinha... Várias assim, né? Vamos botar umas 5 igrejas, né? Então, que a gente espera assim, eu quero sentir amado, eu quero sentir o Espírito Santo, eu quero voltar diferente, né? Entrando na igreja e às vezes não passa por isso, mas tenha fé naquele que vai fazer a diferença na nossa vida, sabe? Não olhe para pessoas, olhe para aquele que vai te encher, que é o Espírito Santo. Olhe para aquele que quer cuidar de você, que é Jesus, sabe? Não olhe para as pessoas, porque quem vai te edificar em primeiro lugar é Jesus e o Espírito Santo. E depois pode ser que pessoas vão ser usadas por Deus para te edificar também. Mas olhe primeiramente para aquele que tem mais interesse em sua vida, que é o Espírito Santo, que é Jesus, tá certo? E fiquem com Deus, gente. Espero que essa palavra edifique a sua fé, que edifique seu espírito, que te dê ânimo, que te dê alegria. E fiquem com Deus. E até a próxima. E a próxima eu quero falar, já dando uma palhinha aqui, que eu quero falar sobre os dons da continuidade, sobre esta palavra, sabe? E espero que edifique cada vez mais a sua vida, o meu canal. Deixa seu comentário, dê like, fala se você tá gostando, se não tá gostando. Isso é muito importante pra mim. Então, gente, até a próxima.